Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 26, que falará sobre clonagem e terapia gênica. Bem, afinal, o que são clones, né? São organismos geneticamente idênticos entre si. E existem sim, pessoal, clones naturais. Lembram quando nós estudamos a reprodução, os tipos de reprodução, nós vimos que várias espécies de seres vivos realizam reprodução assexuada? Na reprodução assexuada, são originados, seres com material genético igual ao do progenitor, ok? E na espécie humana também ocorrem clones naturais, que são os gêmeos monozigóticos, que são aqueles que nós chamamos de gêmeos idênticos, e eles têm o mesmo material genético igual, ok? E outro exemplo de ser vivo seriam as bactérias, só para a gente relembrar, né? As bactérias fazem reprodução assexuada. Então, o que seria clonagem, né? A clonagem, ela é uma técnica que produz organismos geneticamente idênticos, produzem clones. E nós vamos ver que existe também a clonagem artificial. Tá? Eu vou até falar de um caso que é bem famoso, que utilizou uma técnica de clonagem artificial. Mas antes disso, tem uma técnica que é utilizada, uma técnica de clonagem reprodutiva, que é utilizada desde a antiguidade, né, pelos seres humanos, que é chamada de estaquia, na qual novas plantas elas são produzidas, né, a partir de galhos da planta progenitora, né, da planta mãe, ou também folhas, né, dependendo da planta. Se for uma suculenta, por exemplo, você consegue utilizar essa técnica para produzir uma nova suculenta a partir de uma única folhinha. Então, uma técnica bastante empregada até atualmente, né, e que facilita bastante, sendo que todas as plantas originadas, nós temos que lembrar, elas vão ter a mesma idade da planta progenitora, da planta que deu origem a ela. Ok? Bem, agora vamos ver aqui esse caso de clonagem artificial, da clonagem reprodutiva da ovelha Dolly. A ovelha Dolly, ela nasceu em 1996 e ela foi o primeiro mamífero a ser clonado por transplante nuclear. E foi um sucesso a clonagem da ovelha Dolly. Porém, ela viveu, né, um período entre 1996 e 2002, teve uma morte precoce por causa de uma infecção pulmonar que ela teve, então ela teve que ser sacrificada. Mas vamos analisar aqui como foi feito a clonagem, então, da ovelha Dolly. Participaram desse processo 3 ovelhas diferentes, tá? Uma ovelha de cara branca, dela foi extraída aí uma célula somática das glândulas mamárias, e dessa célula foi retirado o núcleo, ok? Dessa ovelha de cara branca, essa aqui. E de uma ovelha de cara preta foi retirado um óvulo. E esse óvulo, o que eles fizeram com esse óvulo? Eles retiraram o núcleo dele. Então ficou um óvulo anucleado, né? Sem núcleo. E por meio aí de pulsos, né, elétricos, eles fundiram o núcleo da célula somática da ovelha de cara branca com o óvulo sem núcleo da ovelha de cara preta, ok? Então, a partir da fusão aí dessas duas células, né, de parte dessas duas células, foi originado, então, um embrião, ok? Isso em laboratório. E depois de alguns dias, esse embrião que foi originado todo em laboratório, todo in vitro que a gente fala, ele foi implantado no útero de uma terceira ovelha de cara preta, vejam só, que acabou sendo uma mãe de aluguel. E depois do período de gestação e tudo mais, nasce uma ovelha que é geneticamente idêntica a ovelha de cara branca que doou o núcleo da célula da glândula mamária que a gente viu lá, né, aqui na descrição do item 1, ok? Ou seja, foi uma clonagem, ela é geneticamente igual à ovelha aqui do item 1, como eu havia mencionado. Por quê? No núcleo dessa célula que estava a informação genética. Então, assim que ocorreu a clonagem da ovelha Dolly. Tá bom, pessoal?
Bem, agora nós veremos o que é a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é um tipo de clonagem utilizada com a finalidade de tratar doenças, então é de grande interesse para a medicina. E ela vai se utilizar de células e tecidos, né? As células que são utilizadas são as células-tronco, que são células indiferenciadas. E por elas serem indiferenciadas, elas vão ter a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula do organismo. Mas existem tipos de células-tronco diferentes. Existem as células-tronco embrionárias. Então, as células-tronco embrionárias, elas estão presentes no embrião. Ou seja, isso significa que elas vão estar presentes aí apenas em uma fase inicial de desenvolvimento embrionário, né, que é cerca de 5 dias após a fecundação. Então, nessa fase, essas células, elas ainda não se especializaram e por isso elas podem se transformar em qualquer tipo de célula, tá bom? E as células-tronco adultas. Essas células aí, elas vão ter a capacidade de se dividir e gerar uma nova célula, inclusive com uma função diferente da função inicial dela, né? E ela vai ficar entre as demais células do nosso corpo com o objetivo de reparar, renovar os tecidos quando for necessário. E elas podem ser encontradas onde, pessoal? Esse tipo de células tronco adultas, elas podem ser encontradas na medula óssea, tá? Em outros tecidos. E a partir delas a gente tem como fazer o tratamento aí para diversas doenças. Mas nós vamos falar melhor sobre as células tronco, depois a gente vai pesquisar junto a respeito da aplicação delas, né, em quais doenças e tudo mais, a partir da nossa próxima live. Tá bom? Então, só o importante aqui que vocês saibam que essa clonagem terapêutica, ela tem a finalidade de tratar doenças, utilizando aí dessas células-tronco, mas essa utilização das células-tronco leva a diversas discussões, e principalmente, né, a utilização das células-tronco embrionárias, já que nós vimos que elas vão estar aí presente no embrião até aí o 5º dia após a fecundação, né, e tudo mais. Então, tem várias discussões éticas em torno disso. Terapia gênica. Pessoal, essa é uma técnica muito interessante, tá? E de grande importância também para a medicina. Por quê? Essa técnica, ela identifica os genes responsáveis por uma determinada doença genética, né? Para uma possível cura para ela. Então, alguns procedimentos são feitos e, inclusive, é utilizado um determinado vetor, que aqui no caso seria o vírus. Vocês já estudaram em anos anteriores que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles vão precisar de uma célula, né, para que eles possam se multiplicar e para que eles possam aí dar continuidade à sua existência. Só assim que eles conseguem se multiplicar, parasitando uma célula. Dessa forma, ele é utilizado então para essa técnica. Então, antes, né, ele tem que ser preparado para isso. Mas como assim? Aqui são retiradas algumas células do paciente. Aí esse vírus, como eu disse para vocês, ele é preparado antes para receber um gene de interesse, um gene aí alterado, né, que possa substituir esses genes defeituosos aqui na pessoa que está causando essa doença e tudo mais, ou mesmo um gene que vai inativar os genes na pessoa que está causando aquela doença, ok? Então, esse vírus, ele é preparado a fim de não causar nenhum malefício para as células da pessoa que vai receber, né? Então, ele é preparado e logo em seguida o gene de interesse, ele é introduzido nesse vírus. Esse processo aqui vai ser todo feito em laboratório, né? Então, esses vírus, né, alterados, eles são misturados com as células que foram extraídas do paciente. E a partir desse momento, as células elas vão se tornar transgênicas, ou seja, vão receber um gene diferente, né? E essas células assim, modificadas, né, com genes modificados, elas vão ser introduzidas novamente no paciente.
E, a partir do momento que são introduzidos no paciente, essas células vão produzir a substância desejada para inativar determinado gene causador da doença ou para substituir esses genes. Isso pode minimizar aí muito o quadro da doença ou, em alguns casos, pode promover até a cura. E a respeito das doenças que podem ser tratadas utilizando essa técnica da terapia gênica, nós vamos discutir na nossa próxima live juntos, nós vamos pesquisar, né? Entender um pouco melhor como funciona, ok? Então agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 25 do livro de atividades. Bons estudos, nos vemos na nossa próxima live. Até lá!